Olá, olá, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estamos aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, e na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook, ó. É em minhas mãos ela, né, amiga, velha, companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a Santa Palavra de Deus. E aqui o nosso manual de estudo que termina agora no finalzinho de dezembro, um tema muito bom, vida, morte e eternidade. Nós estamos aprendendo aqui sobre a vida, como é que nós fomos feitos, né? Deus fez ali o homem à sua imagem, a perfeição, e ele fez o homem do pó da terra, forma ali o boneco de barro, assopra nas narinas o fôlego de vida e o homem torna-se uma alma vivente. Então nós aprendemos até aqui no Antigo Testamento que nós não temos uma alma, né? Nós somos uma alma. E quando nós morremos, o pó volta ao pó, né? Está desfazendo a vida, o pó volta ao pó e o espírito, que não é uma entidade, né? O espírito ele volta a Deus, a quem pertence. Então nós vimos até aqui nos nossos estudos como que os escritores bíblicos do Antigo Testamento entendiam a questão da vida, da formação, da natureza humana, sem ter aí a influência grega, a influência da cultura helenística, né? Agora, sobre o tema da morte, eles entendiam da mesma forma. Ah? Não há uma alma vagando por aí, não há uma alma desencarnada, uma alma que vai para o inferno, uma alma que vai para o purgatório, uma alma que vai para o céu, né? E não há um espírito vagando que reencarna. Então, olhando o Antigo Testamento sem essa influência grega aí, nós percebemos um texto realmente muito limpo a respeito do tema vida, morte e eternidade. Todos aqueles que morrem, segundo a Bíblia, estão descansando, né? O próprio Jesus vai dizer que, trazendo ali, como se ele estivesse dormindo um sono profundo, e só há uma pessoa capaz de trazer essa pessoa novamente à vida, que é Jesus Cristo. Então, o tema de hoje vai estar apontado justamente para isso. Como resolver o problema do pecado? Jesus Cristo. Como resolver o problema da morte? Só através de Jesus Cristo. Agora, tem uma data também para isso, né? Quando é que as pessoas irão ressuscitar, irão acordar desse sono profundo? Somente ao ressoar da trombeta. Dada a voz, a ordem, né? Jesus Cristo, quando ele retornar na sua segunda volta, Paulo ele escreve isso, né? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, terão seu corpo transformado, glorificado, e juntamente com eles ali, aqueles que estiverem vivos em Cristo Jesus, também serão transformados, terão esse corpo glorificado e vão encontrar com Jesus Cristo nos ares. Jesus Cristo, ele não pisará na terra neste momento. E não será secreto porque há um grande alarido, né? Há um grande alarido. E depois vai estar sendo aí, terminando aí a sétima praga. Já foi a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima praga. Imagina aí tudo que vai estar acontecendo. Então não é também de maneira secreta, tá ok? Bom, o verso para memorizar, ele diz assim, João capítulo 3, verso 14 e 15, João aqui está citando o Antigo Testamento, ele está citando Números capítulo 21, ele faz uma analogia. Outra coisa que temos que prestar muita atenção são as expressões idiomáticas, linguísticas, parábolas, contos, né, que a Bíblia apresenta às vezes para mostrar um texto de forma mais clara com aquilo que eles conheciam na época. Jesus usa muito o tema da agricultura, ele vivia numa região assim, né? Mas ele cita também temas que veremos em outros estudos mais para frente, até de historiadores da época, contos que o povo acreditava na época. Jesus, ele vai usar esses temas aí para estar trazendo em forma de parábola para que eles pudessem compreender, tá bom? João 3, 4, 14 e 15 diz: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E alguém pode falar, mas Vanderlei, mas a serpente em Apocalipse, ela não é um símbolo do mal, não é um símbolo de Satanás? Porque lá no Jardim do Éden assim foi dito.
Muito bem, você não está errado, tá? Mas nem sempre quando a palavra serpente é apresentada, está se referindo a Satanás, assim também como o leão, né? O leão é representando a tribo de Judá, Jesus é o leão, o verdadeiro leão da tribo de Judá, mas quando Pedro fala do inimigo, ele diz que ele está ao derredor como um leão rugindo, tentando devorar a todos nós, né? Então precisa ver muito bem o contexto para poder aplicar a palavra, ok? O que João está dizendo aqui? Lá em Números 21, o povo estava reclamando. O povo estava murmurando contra Moisés e contra Deus, dizendo que prefeririam estar lá no Egito, né? Do que estar ali passando as necessidades. Eles estavam sendo crisolados, estavam sendo passados no cadim e o fogo estava aceso, né, para realmente purificar e apresentar neles as evidências, a qualidade de crentes em Deus, né? E eles estavam sendo reprovados. Agora Deus manda ali as serpentes, e a Bíblia vai chamar de serpente abrasadoras, não era serpente pegando fogo, tá? Era uma qualidade, uma espécie de serpente, como a nossa cascavel, jararaca, bico de jaca, a serpente abrasadora do deserto, ela tinha ali uma mordida mortal, um veneno mortal. Agora, Moisés, ele interfere, ele vai orar por esse povo rebelde. Olha, Moisés realmente é o pai da paciência, né? Moisés, ele ora, ele intercede por esse povo, e Deus fala, tudo bem, Moisés, legal? Você vai fazer aí uma imagem de bronze da mesma forma, com a mesma aparência dessa serpente abrasadora. Agora, põe no haste. E todo aquele que for mordido pela serpente, ele olhando para esta imagem aí, tá? Também não está dizendo que nós devemos reverenciar a nenhuma imagem. Você vai entender o que ele estava dizendo. Aquele que olhar para essa imagem terá vida, não morrerá. Tá? Aquele que olhar para essa imagem não morrerá. Agora, João, ele está dizendo aqui a mesma coisa, né? A serpente levantada no deserto era o próprio Cristo. Ele estava dizendo que era uma representação da figura de Jesus, porque somente Jesus pode fazer o milagre de devolver a vida. Foi mordido, não tem antídoto, não tem nada que poderia conter o veneno. Era morte na certa. Você e eu, nós pecamos. O salário do pecado é a morte. Nada pode tirar isso do pecador. Nada entre aspas. Somente Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui que nós temos que olhar para Jesus. O foco aqui é olhar para Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele morreu por nós. Então a morte substitutiva de Cristo é a verdade central e de dimensões cósmicas. Não está falando só também da humanidade, dos seres humanos, do planeta Terra. Está envolvido os anjos, os outros planetas com seres não caídos, né? Então Jesus Cristo, ele é o sacrifício expiatório, pois ele morreu por nossos pecados. Temos que olhar para ele. Não há um outro meio de tirar, eliminar, arrancar de nós o pecado que leva à morte, somente através de Jesus Cristo. É o ponto central. E João usa muito bem isso daqui. O maior sacrifício já oferecido, quando o rei de todo o universo veio ao nosso mundo pecaminoso, viveu sem pecado como uma pessoa humana e morreu por nós, ele morreu em nosso lugar. Então o verdadeiro cristianismo é centrado na cruz. Não há uma outra forma, tá? O verdadeiro cristianismo é centrado na cruz. Então por isso que eu disse, as pessoas ficam inventando moda, né? Agora não inventam também porque querem, inventam porque aprenderam dessa maneira sobre espíritos desencarnados, almas desencarnadas, né? Então nós estamos mostrando aqui que a única solução para o problema morte é Jesus Cristo e quando ele voltar, tá? O Ellen White, ela vai fazer uma declaração poderosa. A profetisa diz: o sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras verdades. A fim de ser devidamente compreendida e apreciada, toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, precisa ser estudada à luz que se reflete da cruz do Calvário. E aí ela diz, apresento diante de vocês o grande e magno monumento de misericórdia, regeneração, salvação e redenção. O Filho de Deus erguido na cruz. E aí ela diz, isso tem que ser o fundamento de todo o discurso feito pelos nossos pastores. Todos os nossos sermões, todas as nossas mensagens,
Este deve ser o fundamento, o Filho de Deus, erguido na cruz. Nós estamos falando do Filho de Deus, tá? Não é uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do Rei do Universo. Nós estamos falando do Criador. Como servo sofredor, ele vem a este planeta para assumir o meu e o seu lugar, para dar cabo em definitivo ao problema do pecado e da morte. Então, a morte de Jesus na cruz é a pedra fundamental sobre a qual se ancora todo o ensino da Bíblia, irmãos. Jesus Cristo, ele veio ao mundo por várias razões. Qual é a primeira razão? Para redimir a humanidade. Ele nasceu como homem para morrer por nós. Segundo, a fim de nos revelar o verdadeiro caráter amoroso de Deus. Porque Satanás dizia que Deus não era amoroso, Deus era justiceiro. E ele veio para refutar Satanás e para revelar o verdadeiro caráter amoroso de Deus. Terceiro, para derrotar Satanás e refutar as suas falsas alegações, né? E daqui a pouco a gente vai ver uma das alegações que ele faz aí sobre a natureza humana. 4, para provar, e aqui é onde eu queria chegar, para provar que o primeiro Adão poderia ter sim obedecido a Deus, assim como Cristo em sua humanidade cumpriu perfeitamente toda a lei e viveu uma vida santa e sem pecado, tá? Para exemplificar isso, ainda olhando o Antigo Testamento, o livro de Isaías, ele fala desse servo. Agora, ele apresenta Jesus Cristo, o Rei do Universo, como servo, e não só um servo qualquer, um servo sofredor, né? E ali ele tem 5 cânticos sobre o servo sofredor, que são reconhecidos pelos estudiosos, né? Nós vamos falar justamente sobre isso daí agora, tá bom? Isaías 52, do verso 13 ao verso 15, ele fala de um enigma. E que enigma é esse? A canção começa com enigma porque esse servo é sábio e grandemente exaltado por um lado. Mas, por outro lado, este servo é desfigurado, é abominado pelos outros e também maltratado. Agora, nós não estamos falando de um servo qualquer, lembre-se. O servo apresentado nesta canção, neste poema, nesse conjunto de 5 poemas de Isaías, é Jesus Cristo. Isaías 53, do verso 1 ao verso 3, fala da rejeição. Apontam para a total humilhação do servo. Ele sofreu, foi desprezado, rejeitado e se tornou homem de dores. Isaías 53, do verso 4 ao verso 6, ele fala da expiação. É um segmento ali que fala do cerne e da razão de todo o sofrimento e morte de Cristo. Ele diz, pois as nossas dores levou sobre si, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, se alguém perguntar para você quem é que matou Jesus, né? Alguém diria, foram os judeus, foram os adventistas, foi fulano, bertano, foram os pagãos, os ateus. Não. Quem leva Jesus à morte são os nossos pecados. Ele assume o nosso lugar. Isaías 53, do verso 7 a 9, fala da sua submissão. Esses textos descrevem o sofrimento, a provação, a morte e até o sepultamento de Cristo. Isaías 53, 10 a 12, fala da sua exaltação, irmãos. E esse tema que nós estamos estudando hoje terá sequência no próximo vídeo, porque lá nós vamos falar também da importância da exaltação, que é a ressurreição e Jesus indo para o céu e lá assumindo o trabalho de sacerdote até um determinado tempo e depois de sumo sacerdote. Ele é o nosso advogado, aquele que intercede, aliás, o único que pode interceder por nós, tá? Se alguém falar para você que outro intercede por nós, está mentindo. A Bíblia não diz, a Bíblia afirma que só há um intercessor, que é Jesus Cristo. Então a canção combina com a ressurreição daquele que foi a oferta pela culpa e a sua prosperidade e vitória. Ele justificou muitos, por quê? Porque levou sobre si o pecado de muitos e compartilhou o seu despojo com eles. Qual é o despojo? A vitória, né? Os méritos, ele compartilha com muitos. E por que não com todos agora? Porque são aqueles que o aceitam como Salvador e aceitam como Senhor. Eu tenho falado isso aqui para as pessoas, né? Nós temos que aceitar Jesus como Salvador porque, assim como nós lemos o texto de João 3, 14 e 15, baseado em número, é a única forma de termos nossos pecados perdoados e assim termos direito, através de Jesus, os méritos de Jesus,
de ter aí a vida eterna, né? Nós vamos aproveitar do seu despojo. Então, a sua morte, ela foi voluntária, foi substitutiva e foi também expiatória. Depois, os resultados da sua morte, triunfante, foram aplicados aos crentes no seu ministério intercessório por eles, tá? Estou dizendo que o trabalho de Jesus, o ministério continua. Nós temos o ministério de Jesus antes de vir à Terra, o ministério de Jesus depois aqui na Terra e o ministério de Jesus quando ele retorna para os braços do Pai e virá uma outra vez, né? Isaías 53, irmãos, foi aquele texto bíblico que o eunuco etíope estava lendo durante a viagem e não estava entendendo nada, né? O Espírito agora envia Felipe, e Felipe correndo ali, fala, ei, o que você está lendo? Ele fala, eu estou lendo algo aqui que eu não entendo, como é que eu vou entender se alguém não me explicar, né? E Felipe, ele explica ao eunuco esse texto de Isaías 53, e esse texto contém, né, as boas novas sobre Jesus Cristo. Agora, o resultado ali foi importante e interessante, né? Foi a conversão do eunuco, o batismo desse eunuco, né? Tá ali em Atos capítulo 8, do verso 26 a 39. Então eu espero que quando você também pegar na sua Bíblia, em espírito de oração, com muita calma, e ler sobre o servo sofredor em Isaías, né? Principalmente o capítulo 53, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, assim como foi esse eunuco, esse etíope, né? E que você possa compreender tudo que Jesus fez e que continua fazendo por cada um de nós. Amém? Bom, indo para o final desse vídeo, paradoxalmente, a morte de Cristo é a garantia da vida. E a sua morte nos traz vida eterna, tá? Então, essa questão de vida eterna, irmãos, depende de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. João 3:16 e 17, Romanos 3:22 a 26, 1 João capítulo 5, verso 11 e verso 2, fala dessa garantia de vida. É a morte de Jesus que nos traz vida eterna. Nenhuma teoria pode explicar por completo o enorme significado da morte de Cristo na cruz. Mesmo que possamos reunir todo um mosaico de razões para a sua morte, tal imagem capturaria apenas uma fração do imenso sentido da cruz. Ela revela o amor incompreensível de Deus pelos pecadores, sua justiça, sua verdade, o esplendor de seu caráter santo, a imutabilidade da sua lei, a natureza abominável do pecado, a segurança do governo divino, a vitória de Deus sobre o pecado, quem é quem no grande conflito, né? E a vitória definitiva de Cristo sobre Satanás e as forças do mal, tá? Então, por essas razões que eu citei aqui, a morte de Cristo, ela ocupa posição decisiva e dominante em toda a nossa teologia adventista, e eu espero que também na teologia da igreja a que você participa. Nada pode substituir a centralidade e a importância da morte de Cristo, ok? O que aconteceu na cruz é um ato divino de salvação sem paralelo, único e não repetirá de novo, conforme Hebreus 9:28, Hebreus 10:12 e 10:14, do qual todos os benefícios salvíficos fluem, incluindo o ministério intercessor de Cristo para nós ainda hoje. Estou dizendo que essa oportunidade está sendo oferecida para você ainda hoje. Se você quer ter os seus pecados apagados, se você quer a regeneração de vida, se você quer ir para este céu maravilhoso e retornar para a Nova Jerusalém, meu querido irmão e minha querida irmã, a oportunidade está dada agora. Ele é o intercessor, ele pode te representar diante do Pai. Nada pode complementar, nada pode ser acrescentado ou melhorado a respeito da cruz. Ninguém pode acrescentar nada ao extraordinário sacrifício de Cristo pelos seres humanos. A salvação é completa nele. Tá? A salvação é completa em Jesus Cristo. A morte expiatória de Cristo no Calvário é como uma fonte da qual brotam todas as outras bênçãos. Ou, em outras palavras, a sua expiação é semelhante a uma semente que contém todo o fruto. Amém? Amém, né? Bom, eu quero terminar aqui falando aqui um texto da Ellen White, ela explicando, ela diz: quando o pai contemplou o sacrifício de seu filho, curvou-se
curvou-se diante do sacrifício em reconhecimento de sua perfeição. Diz, é o suficiente, disse ele. A expiação está completa, irmãos. E ela continua, nosso grande sumo sacerdote fez o único sacrifício que tem algum valor para a nossa salvação. Quando ofereceu a si mesmo na cruz, foi realizada uma expiação perfeita pelos pecados do povo, tá? Pelo pecado de todos nós. Jesus, ele se tornou pecado e maldição por nós, conforme Isaías 53, 3 e 6, né? E 2 Coríntios 5, 21, Gálatas capítulo 3, verso 13. Para quê? Para que Jesus se tornou maldição por nós? Para que pudéssemos viver. O que foi realizado na cruz há mais de 2000 anos, agora precisa ser aplicado. Precisa ser atualizado. Precisa ser incorporado em nossa vida para que sejamos restaurados à imagem de Deus e que tenhamos vida e vida abundante, conforme João capítulo 10, verso 10. Queridos, Cristo é o nosso mediador, Cristo é o nosso intercessor, conforme Timóteo 2, 1 Timóteo 2,6. Por que Cristo é o nosso mediador e intercessor? Porque Ele é o nosso Salvador. Sua intercessão é uma continuação da sua atividade salvífica em nosso favor e a integração da sua obra por nós na cruz. Precisamos da sua morte e da sua vida para que espiritualmente estejamos vivos, conforme Paulo escreveu aos Romanos 3, 24 e 25 e Romanos 5, 10. Raul de Derém, ele enfatiza o papel central da morte de Cristo. Abre aspas, ele diz, enquanto o seu sacrifício pelo pecado foi feito uma vez por todos na cruz, citando Hebreus 7, 27, 9, 28, 10, 11 e 14, ele continua, o Cristo que a ascendeu, ou seja, o Cristo que foi para o céu, tornou disponível a todos os benefícios expiatórios. Amém? Amém. Estou dizendo para você que tudo o que Cristo fez na morte continua disponível para você ainda hoje, para mim também, é claro. Por quê? Porque Ele está vivo. E dá a nós, né? Você e eu, nós podemos ir diretamente a Ele. Por quê? Ele é o nosso advogado. Ele fala, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Agora, se você pecar, lembre-se, você tem um advogado no céu, junto ao Pai. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Ele é o único que intercede por cada um de nós. Por quê? Porque ele ganhou esse direito de ser o nosso sacerdote perfeito. E o nosso sumo sacerdote perfeito. Por quê? Ele assumiu o nosso lugar, ele morreu e está vivo, à destra, à direita do Pai, intercedendo em nosso favor, ainda hoje. Agora, haverá um tempo, aquilo que nós chamamos de porta da graça, ou a porta da salvação, a oportunidade, será fechada. Ele vai jogar o incensário de sacerdote e sumo sacerdote e vai dizer, está feito. E as pragas começarão a cair do céu e não haverá mais oportunidade. A oportunidade é agora, a oportunidade é hoje. Eu espero que você entenda a mensagem. Espero que você tenha curiosidade de buscar Isaías, e principalmente Isaías 53, e refletir sobre o servo sofredor, tudo o que fez e tudo o que ele está fazendo ainda hoje por cada um de nós. Não desperdice essa oportunidade. Ele te ama e não desiste de você. Amém? Amém? Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado porque o Senhor nos ama tanto, muito obrigado por ter dado a nós toda chance e toda oportunidade de salvação. Obrigado porque o Senhor continua intercedendo por cada um de nós. Obrigado, Pai. Muito obrigado, porque hoje aprendemos que o Senhor continua dando a nós a oportunidade, que possamos recebê-la, que o Senhor possa nos ajudar nesse processo e que não desista de nós. Em nome de Jesus nos oramos. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e a gente vai continuar falando sobre esse tema no nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Ele morreu, mas ele não permaneceu na sepultura. E você vai entender que este papel de Jesus Cristo, por mim e por você, continua, porque ele está vivo. Pense nisso, um forte abraço e até a nossa próxima oportunidade, o nosso próximo estudo.